Neste sábado, às 15 horas, você está convidado para ouvir o programa Falando Nisso, comigo, Darlan Alves. Toda semana, um assunto interessante e convidados super especiais. Um bate-papo com profissionais de várias áreas, abordando sempre assuntos de seu interesse. É neste sábado, às 15 horas, Falando Nisso, com Darlan Alves, aqui na Amante FM. Acompanhe também pelo YouTube e app da Amante FM. Espero por você. O nosso Falando Nisso de hoje vai conversar com uma representante do estilo de vida ativo, de pessoas que gostam de atividades físicas e esportes. Hoje estou aqui com ela, com a educadora física, influencer e personal Carol Silva. Seja muito bem-vindo, Carol. Obrigada, Darlan. Boa tarde, gente. Então, meu nome é Carol Silva, né? Eu sou formada em Educação Física, né? Primeiro eu conheci o que seria a prática, né? Eu entrei aí no universo fitness com 14 anos e não saí nunca mais. E decidi levar isso como profissão e amo muito o que eu faço. Ah, legal. Pesquisei um pouco sobre a vida da Carol, nossa entrevistada aqui do nosso Falando Nisso dessa tarde. A Carol é formada ali na ESC, Escola Superior de Cruzeiro. A Carol hoje, no seu Instagram, tem quase 11 mil seguidores na sua rede social. Ela é licenciada no LPF, a única de Cruzeiro, e tem mais de 6 anos atuando nessa área de educação física. Então hoje o nosso podcast é voltado para você que tem interesse em atuar na área de educação física e de alguma forma, direta ou indiretamente, gosta desse estilo de vida saudável. Mas vamos lá, Carol. Hoje nós sabemos que existem várias pessoas, né, voltadas a práticas esportivas, práticas acadêmicas, desse estilo de vida ativo relacionado ao esporte. Também pessoas que gostam de valorizar a imagem, cuidados com o corpo, alimentação saudável e tudo mais. Hoje, segundo o que nós pesquisamos nesses últimos dias, a Faculdade de Educação Física está no top 10 do Brasil, isto é, está entre os 10 cursos mais frequentados no Brasil. Estima-se que hoje tem mais de 185 mil alunos inscritos no curso de Educação Física espalhado aqui no Brasil. Então, Carol, o que te levou a cursar a Faculdade de Educação Física? Foi exatamente essa questão do estilo de vida. Eu lembro quando eu comecei a fazer as minhas aulas, né, como aluna, né, eu tinha aí profissionais de Cruzeiro mesmo, da região, que me davam aula, eu achava aquilo muito interessante e legal. Eu queria saber mais sobre, e como eu estava ali num piso de academia, eu não tinha como ter todas essas informações. Antigamente, os meios de pesquisa, até mesmo pela internet, eram mais difíceis, né, hoje é um pouco mais, né, é muito mais acessível, mas eu entendi que para eu entender a forma de como fazer e como aplicar, eu precisava ser. Então, foi aonde eu prestei aí o vestibular na ESC em 2011 para entrar na turma de 2012. Foi, assim, a melhor escolha da minha vida. É a carreira que você sempre almejou ou foi uma carreira que apareceu no seu andar de vida? Então, tem uma história muito engraçada. Eu, com 15 anos, participei de um desfile em Lavrinhas, que era a Rainha da Primavera, e na entrevista, quando a repórter me perguntou o que você quer ser, eu falei, quero ser educadora física, porque os meus professores de educação física na escola, eles eram os mais bonitos. Eles eram atléticos, realmente, era uma professora e um professor, e eu achava aquilo admirável, porque a gente sempre cresce com a ideia de ser professor ou médico, sim, porque são as pessoas que a gente mais vê quando é criança, né? O pai e a mãe levam a gente muito no médico e a gente tem um primeiro contato ali com a profissão de professor. E eu gostava de todas as áreas ali dos professores de educação física. Então, desde os 15 anos eu falava isso. Com 14 eu entrei para fazer musculação, mas não levava a sério. E em diante, assim, como eu dei continuidade, eu fui entendendo que eu precisava saber muito mais sobre. É impressão minha ou todos os alunos do ensino médio preferem educação física? Então, né? Também tem a galera do atestado aí, né? A galera do atestado, sem dúvida, é assim, ranking. Eu gostava muito de participar. Eu participava, assim, das aulas na minha escola, né? Que eu me formei no Júlio Fortes, né? Na parte do ensino fundamental. A gente tinha muita ginástica e eu achava muito legal. Eu gostava de fazer as aulas, eu saía de lá melhor. Então, tinha aula de alongamento, tinha tudo. Quando eu passei realmente para o ensino médio, tinha mais essa questão de rolar a bola e as meninas jogarem vôlei, sim, e os meninos jogarem futebol. Mas a educação física hoje, até no meio escolar, tem tido aí várias outras formas de serem tratadas por plataformas que eu acho que tem dado aí um valor maior para a área, desde o que seria o ensino
fundamental ao médio. Legal. Você hoje é referência, né, nessa área de educação física aqui na cidade de Cruzeiro. Nós entendemos que a carreira de educação física não é estritamente voltada para um professor em sala de aula ou em quadra. Muitas das vezes as pessoas relacionam a carreira de educação física a um personal trainer, algo do tipo. Mas com a sua experiência como profissional da área, eu entendo que a educação física é uma carreira voltada também para a prevenção e tratamento de doenças, né? Por exemplo, essa semana, não sei se você acompanhou, aquele atleta futebolístico Cristiano Ronaldo, ele tirou da frente dele uma garrafa de Coca-Cola, jogou para o lado e trouxe para frente uma garrafa de água. Sim. E isso parou a internet, né? Isso parou o mundo. Parece que o mundo hoje está buscando uma vida mais saudável, né? Um mundo mais saudável. Na sua visão, em geral, as pessoas, elas fazem atividades físicas por saúde ou por estética? Eu acho contraditório, assim, naturalmente assim comigo, né? Quando as pessoas chegam para me procurar, a grande maioria hoje me procura porque precisam. E logo elas conseguem consigo mesmo entenderem os benefícios e começam a querer os resultados estéticos. E o contrário também é verdadeiro. A pessoa que chega só querendo o lado estético, quando eu apresento, mostro que teve melhora, que consegue hoje dormir melhor, que consegue hoje ficar mais ativa mesmo gastando mais energia, a pessoa entende que realmente só um pilar não vai ser alcançado. Sim. Todos vão ser. Os componentes que envolvem aí um meio fitness, eles agregam mesmo esses valores em relação ao bem-estar físico mesmo. As pessoas, de forma geral, te procuram: olha, Carol, eu preciso ter uma vida saudável, eu preciso melhorar meus hábitos alimentares, ou te procuro: Carol, eu preciso ficar bonita, eu preciso ter um corpão. Como você lidar com esse nível de procura até você? Então, hoje é unânime, as pessoas precisam emagrecer. Sempre tem alguém que vai precisar emagrecer até 2 quilos. Mas tem aí, né, com o cenário atual que a gente vive, as pessoas que realmente ganharam muito peso. Porque aquele primeiro momento da pandemia deixou deixou, né, as pessoas muito aflitas, muito ansiosas, e muitas delas descontaram na comida, né, essa questão maior, até porque no começo foi bem restrito, né, sair, então da ansiedade e tudo mais. Então eu acho que esse primeiro momento da pandemia deu esse choque muito grande no que seria a parte de compulsão alimentar. Então hoje, né, as pessoas que vêm me procurar, e os alunos que eu também já tinha, eles sofreram muito com essa questão de um ganho de peso significativo em um período curto, que foi esse logo primeiro start aí da pandemia. Sim, que é infelizmente o mal que nós não conseguimos sair ainda, né? Sim. Momentaneamente. Creio que nós estamos caminhando por uma melhora. Mas vamos lá, eu faço academia há 10 anos, por mais que não pareça, eu faço academia há cerca de 10 anos. Infelizmente, esse momento de pandemia, assim como você comentou, tem nos limitado a malhar do jeito que a gente queria, a fazer atividades do jeito que a gente queria. Mas eu lembro que na minha caminhada dentro da academia, eu sempre vi o profissional ali do lado. Eu não vi a presença presente, constante dele ao meu lado, me auxiliando, me ajudando, me suportando. Eu queria perguntar para você, qual que é a importância do acompanhamento de um profissional de educação física durante as atividades físicas? Então, a questão do instrutor ali do piso, né? Ele é um instrutor, então ele vai instruir você a não fazer errado e a corrigir os movimentos, né, que são grotescos, e a manutenção do que seriam os aparelhos, né? O personal trainer, ele vai personalizar o que seria o treino para você. Você é único, né? Você é um indivíduo. Então, a diferença até no que seria, né, o tratado de valores muda, né, no sentido financeiro, justamente por isso, porque o personal, ele vai estar dispondo 1 hora da vida dele, né, de formação e especialização dele, para estar personalizando um treino ali para aquele aluno em especial. Então, é essa a diferença. Um instrutor, não que ele haja de má vontade, né? A gente sempre tem que pensar em dar o nosso melhor. Eu, como instrutora, dei sempre o meu melhor, tentei sempre estar conversando com os alunos, girar mesmo na academia para que gerasse essa ação de auxílio, né? Se precisar de mim, eu estou aqui. O personal não, o personal ele já está ali. Então, antes que você pense, nossa, eu vou precisar, não, ele está ali, então ele vai te corrigir o tempo todo, ele vai te fazer presente naquele momento, que eu costumo brincar até com os meus alunos. Quando você vai sozinho, você está ali fazendo um tríceps pull e você está conseguindo pensar, nossa, será que eu tirei a roupa do varal? Sábado à noite, eu vou comer uma pizza?
Não, quando você tá com personal, você consegue estar ali de forma, assim, inteira. Você já trabalhou como instrutora de academia ou sempre atuou como personal? Eu trabalhei, eu acho que todo mundo que quer ser personal tem que trabalhar no piso de uma academia. Porque ali você tem, assim, uma diversidade de pessoas, sabe? Você tem casos para você tentar solucionar, resolver. E eu acho que isso que abre o leque pra gente entender, assim, até qual área específica depois a gente vai seguir. Eu, naturalmente, fui pro lado das mulheres, né? As mulheres hoje que estão comigo são a maioria de 30 anos para cima, que já tiveram filhos. Agora, no piso, a gente lidar ali com pessoas do dia a dia, magro, gordinho, com dor, só mesmo por estética. Então, você consegue ter ali até você mesmo esse leque de para onde eu vou querer seguir, sabe? Sim. Qual o público eu vou suportar ou eu vou querer me dedicar. Eu acho que vai bem nisso. Assim, eu, por exemplo, não gostei do meio atleta. Sim. Não gostei de trabalhar com atletas. O piso me proporcionou isso. E eu vi que seria uma linha que eu não gostaria de seguir. Agora, essa linha mais da patologia e do exercício resistido como forma terapêutica, assim, me encantou. Sim. E a área hoje que eu sou especialista, até pela questão do método Low Performance Fitness, né? Que eu sou a licenciada aqui, certificada e especialista do método, ele trabalha bem essa questão patológica e de reabilitação. É bem legal. Excelente. E nesse processo todo, assim como você é uma profissional da área, até que ponto a faculdade te influenciou, te suportou, te ensinou a ser essa profissional de qualidade que você é? Olha, a faculdade, ela se dispõe num sentido pedagógico. Então lá você aprende a ensinar. Você não faz nada. Diferente de uma educação física escolar, que você rola a bola, que você chuta a bola, a gente vai aprender sobre futebol, mas a gente vai aprender de forma pedagógica como ensinar. O basquete é a mesma coisa, as lutas as mesmas coisas, que são as grades que a gente tem. Então, a parte do atletismo, então a gente aprende a ensinar. A gente não tá lá para fazer. Óbvio que tem toda a parte desportiva, tem os jogos internos que fazem a gente vivenciar isso, né? Mas toda a estrutura que envolve as grades são no sentido pedagógico, de te ensinar a fazer. As pessoas não precisavam nem saber a nadar, mas elas sabiam a ensinar as criancinhas a nadar na aula de natação, por exemplo. Sim. Com os fundamentos básicos e com termos técnicos que os professores passavam pra gente. E, consequentemente, isso já mostrava até a área que você queria, né, trabalhar. Por exemplo, uma pessoa que não gosta de nadar, não gosta de água, talvez já olhava aquilo, não, tenho que fazer, viveu aquilo pra entender assim, não é pra mim. Sim. Ou não, nossa, perdi o medo que eu tinha porque eu não tive essa parte pedagógica. Entendeu pra si e depois, assim, se tornou um super profissional na área justamente porque venceu um desafio para ela mesma. Eu consigo enxergar as coisas assim sempre como desafio, sabe? Porque hoje a gente sabe que a faculdade não é garantia de um bom emprego, não é garantia de um bom profissional. Não. Hoje existem várias faculdades, vários cursos espalhados pela cidade de Cruzeiro, não somente pela cidade, pelo estado. Daí eu queria virar a chave, né, já falar de um assunto mais específico dentro da sua realidade, dentro da sua competência atual. Por exemplo, segundo pesquisa do G1, do site lá da Globo, parece que o álcool é a droga preferida dos brasileiros. Segundo a última pesquisa de 2016, 71% dos brasileiros consomem bebida alcoólica. Eu queria perguntar para você, Carol, até que ponto a bebida alcoólica pode atrapalhar o desempenho e resultado nas atividades físicas? Então, como eu faço parte dos 29%, porque tá eu nunca bebi. As pessoas que me conhecem próximas sabem, e assim, a rede social acaba sendo um expositor disso, uma hora e aparecer. Eu falo isso. A gente não sustenta o que a gente não é, né? Mas graças a Deus, por forças maiores, eu nunca bebi. E realmente, o álcool ele vai atrapalhar nesse sentido, porque a ação dele fisiológica faz com que o corpo tende a consumir ele primeiro. E com isso, estocando muita coisa dele, que seria o açúcar em si, como forma de energia. Então, também vai engordar, também vai levar a pessoa a ter uma retenção hídrica, fora a nível de consciência, né? Porque eu acho que tudo que faz você perder a consciência te tira do que seria o senso comum. Então, o álcool, ele vai te gerar tanto na ação durante, antes e depois. Então, eu acho que
literalmente não compensa, porque no outro dia você vai estar fadigado, você vai estar com uma ressaca, da qual você não vai ter disposição para estar aí se empenhando no que seria aí uma atividade física. Sim. Eu também conheço várias pessoas que bebem e praticam atividade física, só que aí vem a questão do resultado. O resultado delas pode até ser bom, mas poderia ser muito melhor se não tivesse o álcool. E o álcool, a longo prazo, vai trazer outras síndromes metabólicas que eu, Carol, por exemplo, não gostaria de pagar para ver. Até porque quanto mais velho você tá, mais autonomia você teria que ter para realmente não depender das outras pessoas. E se tratando do álcool e isso levando você aí para uma linha mais dependente dele e dependente fisicamente, a tendência é você, infelizmente, vir a sofrer, né, danos tanto psíquicos quanto de estrutura física mesmo, a ponto de você ir ter uma velhice não saudável. Sim, então a gente pode dizer que malhação e bebida são dois ingredientes que não se misturam. Eu diria que não por mim, assim, sabe? Mas tendo aí como voz e influenciar as pessoas, eu diria que não. Sim. Não compensa. Fico feliz de conversar com a Carol e saber que ela nunca bebeu. Às vezes eu converso com as pessoas e digo que eu nunca bebi e ninguém acredita. Sim, é um choque. Parece que a gente tem uma doença, assim, parece que a gente tem Covid, né? Sim, a gente fala, a pessoa não acredita, né? A pessoa fala... Nunca? Mas como assim? Aí ela quer te falar, já tentou vinho? Não, já nunca. Teve curiosidade, não quer saber como é ficar no ar. Exato. Mas é relacionado a essa vida do esporte, essa vida realmente atlética, né? Nós entendemos que, de fato, na minha visão de fora, o álcool, de fato, atrapalha. Não somente na questão física, mas na questão emocional, em outras questões pessoais da vida da pessoa, né? A gente vai lá, vamos na prática agora. A gente sabe que existe alguns vestibulares abertos para educador físico, inclusive o da ESC, na qual você hoje é a garota propaganda do vestibular da ESC. Sim, me senti muito honrada. A escola da onde você veio, né? A Escola Superior aqui de Cruzeiro. Carol, financeiramente, fala pra gente, compensa ser educador físico? Compensa ser um profissional que trabalha nessa área? E queria falar do todo. A gente sabe que hoje você tem uma rede social muito influente, você tem uma imagem boa aqui na cidade de Cruzeiro, mas vamos falar estritamente do profissional de educação física. Compensa ser educador físico hoje na nossa cidade, na nossa região? Compensa, se você estiver disposto, sim. Porque eu falo, tem público para todos, para todos. Eu sempre fui uma profissional que olhei para frente, não tive tempo de olhar para o lado. Eu sempre quis o meu melhor. Então, eu entendia para mim que se eu quisesse ser uma personal atual, iam sempre estar formando as turmas. E essas turmas, naturalmente, só por estarem formando naquele ano, elas já estariam na minha frente com algum contexto atualizado. Mas eu teria uma vantagem sobre a questão da bagagem e de toda a experiência que eu já carregava. Só que eu não precisava me atrelar naquilo e usar aquilo como uma âncora para mim. Não, eu teria que me mostrar sempre atualizada. Então, sempre eu ponho na minha cabeça estar fazendo algum curso, especializando em algo que eu possa oferecer a mais para aquele meu cliente. Para que todo ano, onde eu venha ajustar o que seria a mensalidade, ele entender, ela está ajustando, mas ela também está me dando mais isso. Eu tenho clientes de 8, de 7 anos, que desde quando eu era instrutora de piso, estão comigo, e quando eu virei personal, já me agarraram e a gente está junto até hoje. Eu falo que é um casamento. Então, assim, a parte financeira compensa muito se você fizer da sua carreira a sua prioridade, eu diria assim, investir em você. Eu vejo muito assim, essa coisa, será que compensa? Você só vai saber se você fizer. Sim. Então tem muito essa questão do investimento. Eu investi em cursos assim que eu falava, gente, eu não vou conseguir pagar. E consegue, sabe? Você divide, você parcela, mas você vai ter o curso, ele vai ser seu. E depois, quando você recuperar o dinheiro investido ali, o restante vai ser só seu. Então hoje, assim, hoje eu ainda trabalho num volume muito grande. Eu trabalho das 5 da manhã até as 10 da noite. Nossa. São raros os dias que eu realmente paro para almoço, porque eu atendo médicos, eu atendo advogados que também têm essa linha autônoma muito cobrada. Então, assim, eles precisam dessa flexibilidade. Então, eu atendo muita gente no horário de almoço porque é o horário que a pessoa tem. Inclusive, quando eu, Carol, fazia aula, né? Eu fazia personal trainer, né? O meu professor, inclusive, era o João Bernini. Eu, mais que ninguém, achava que, por eu ser da área, eu tinha que valorizar alguém da área. E eu queria um momento para mim, eu queria alguém cuidando de mim. Então, quando eu contratei o personal, eu entendi também
do outro ângulo o que eu era e o que eu representava para aquele cliente meu. Então, eu mais que ninguém tinha ali aquela ideia e proposta de estar sempre atualizada e me baseando em conteúdos e informações muito relevantes, de preferência para cada um específico, para eles sentirem mesmo que seria esse cuidado. E isso vem em forma de valor. Eu não falo de preço, eu falo de valor. Porque quando a pessoa entende o valor que você agrega para a vida dela, você vai pagar, você vai dar seu valor e ela vai pagar. E compensa demais, assim. Sim, eu digo porque hoje você falou de advogados, você falou de médicos, né? Hoje parece que as únicas profissões, segundo a ótica de alguns, que dá dinheiro, que dá sucesso, é o cara ser um advogado bem-sucedido, ser um empresário bem-sucedido, ser um médico bem-sucedido. E nós entendemos que você é uma educadora física, uma personal muito bem-sucedida. E você falou até a questão da imagem. Costumo dizer com o pessoal que a gente conversa que você, hoje, é a sua própria garota propaganda. Você consegue associar o tempo de cliente com o seu tempo de ser a sua própria personal trainer, você ser a sua própria personal, você consegue ao mesmo tempo dar aula e cuidar do seu corpo? Então, né, ao mesmo tempo que você falou ser a vitrine, a gente também é a nossa própria empresa, tá, gente? Porque isso não tem nas faculdades e fica a dica aí. Acho que um curso de gestão... Porque quando a gente sai da faculdade, a gente não entende nada sobre gestão. E quando eu saí do piso da academia, onde eu ganhava um valor fechado, e passei a ser personal, eu achei que eu estava muito rica. E não, a gente tem que entender que a gente precisa ter alguns outros cuidados, até porque se acontecer alguma coisa com a gente fisicamente, para a fábrica. Então, a gente tem que ter esse olhar assim, eu também sou a minha própria empresa, tá? Então, assim, a questão de ser sua própria empresa também embala a questão da vitrine, né? Sim. Do que é ser sua vitrine. E eu, por já gostar da área, nunca deixaria que eu me dispersasse do que seria essa vaidade. Eu costumo dizer, eu não sou vaidosa. Você pode me ver aqui agora, não tô maquiada, não tô nada. Mas assim, meu cabelo tá lavado, meu dente tá ok, minha sobrancelha tá... É o básico para eu ser uma pessoa, vai ter essa vaidade, porque também isso para mim é um fator aí de higiene e de apresentação. Sim. Então, eu acho isso muito válido e pro educador físico, né, ser isso, ele tem que viver isso na prática. Então, eu realmente cuido muito do meu corpo, acordo 1 hora mais cedo para eu conseguir garantir o que seria meu cardio, porque eu preciso muito de resistência para poder dar a primeira aula e chegar na última com o mesmo pique da primeira aula. Vão ter dias que eu vou estar cansada, eu sou um ser humano, e, enfim, eu também me canso, mas hoje eu consigo aí ter esse mesmo pique de começar as aulas às 5 e ir até às 10, dando aí a mesma intensidade e o mesmo ânimo para os meus clientes. Ano passado, com a pandemia, como eu fiquei muito desgastada com a parte emocional, porque eu vi alguns alunos mesmo sofrendo com essa questão financeira, eu vinha contratar um personal, porque realmente eu desanimei, porque quando chegava o meu momento eu falava, gente, eu quero descansar. E eu fui vendo que eu comecei a ter dores nas costas, eu comecei a sentir que o meu corpo já não estava mais o mesmo, com relação à questão de peso, eu vi 1 ou 2 ali subirem que não subiam. Então, eu contratei um personal, já tinha treinado com personal antes, realmente parei por questões de tempo, mas ano passado, quando eu contratei, que foi inclusive o João Bernini, eu contratei ele justamente para eu ter o compromisso com alguém. Sim. E, consequentemente, ter esse compromisso comigo e não falhar. E aí, por volta, né, do começo desse ano, que também ficaram muito corridas situações pessoais que eu tive, eu optei por parar com o que seria o acompanhamento dele, e hoje eu ponho assim na minha cabeça como uma questão de obrigação. Sim. Eu treino 4 vezes, eu treino 4 vezes por semana, e um dos dias sempre é sábado e domingo, porque ali é certeza eu consegui fazer. Então, gente, sábado e domingo também é dia, tá? Também é dia de treino, né? Mas vamos lá. Eu costumo dizer com os amigos em comum que os que são empresários, os que trabalham assim como você trabalha, que ele é o Steve Jobs da sua Apple, né? E ele, de repente, é o Bill Gates da sua Microsoft. E você, como educadora física, não pode estar supostamente acima do peso, coisa do tipo, porque você é a sua vitrine. Sim. Você realmente é a sua empresa. E falando nisso, nessa questão do corpo, que assim como a gente conversou lá no início, hoje as pessoas te procuram, na minha visão, não somente para questões físicas, mas também porque, de repente, a atividade física é um ponto de escape para a questão emocional. E com certeza você já deve ter lidado com situações relacionadas a julgamentos, ser julgado em algum momento,
Eu creio que isso faz mal para a autoestima da pessoa. Por exemplo, tem pessoas que são julgadas por serem magras demais. Tem pessoas que são julgadas por serem supostamente gordas demais. Pessoas que são julgadas por serem musculosas demais. Pessoas que são julgadas muitas vezes por ter músculos de menos. Você já enfrentou alguma situação desse tipo? De você viver o preconceito relacionado ao seu biotipo, ao seu corpo, ao seu estilo de vida? Sim, assim, foi uma das minhas maiores conquistas. Seria assim, pra mim, ser reconhecida hoje como a profissional que eu sou. Eu tenho clientes hoje que são casais e as esposas mandam seus maridos para fazer aula comigo em horários separados, dou aula para casal ao mesmo tempo e eu sinto delas assim total confiança pelo meu profissionalismo e pela minha competência, até por isso elas põem a vida delas e a dos maridos, mas eu já sofri essa questão do preconceito muito à flor da pele, principalmente quando você está no piso, né? Principalmente de juntarem a questão de você não pode ser bonita e inteligente, você não pode ser bonita e incompetente, porque é como se a competência viesse assim de, já que você não tem o que seria a embalagem, se mata aí para ser ter no mínimo um conteúdo. Compensar, né? E não, eu acho que até essa questão do belo é algo que realmente tem um padrão sim, porque a gente identifica o belo num plural. A gente consegue olhar uma pessoa e falar, nossa, ela é bonita. Então isso aproxima as pessoas de você, mas não necessariamente pro positivo. Então eu tive sim ter que ter muito jogo de cintura, porque sendo mulher, a gente já tem esse lado que seria mais frágil, né? Mas, graças a Deus, foi uma das barreiras que eu venho vencendo até hoje, porque eu continuo estudando, eu continuo, assim, olhando para o meu corpo como uma questão motivacional. Então, quando as pessoas me procuram, eu deixo bem claro, vocês acham que é fácil estar do jeito que eu estou hoje? Não. Então, quando elas estão ali participando do meu estilo de vida, elas entendem que não foi fácil para mim, nem está sendo. Sim. Então elas criam também o que seria assim, o mínimo ou o que seria a meta delas, e não querer ser a Carol, mas querer a melhor versão delas mesmas. Eu acho isso assim bastante interessante, é uma essência que eu consigo aplicar nas minhas aulas quando eu tô aí com os meus clientes de personal. Eu vejo hoje que parece que para a mulher tudo é mais difícil, né? A mulher se colocar no mercado de trabalho, ela ter um salário semelhante a um salário do homem, ela ser respeitada assim como o homem é no ambiente de academia ou em outros ambientes empresariais do tipo, né? E falando até mesmo nesse tempo que a gente está vivendo, no tempo de pandemia, nesse tempo diferente que a sociedade recente nunca havia vivido, né? Sobre a questão de conseguir conquistar coisas grandes, né, nesse momento. Hoje é tempo de reinvenção, é tempo de reinventar. Como que uma personal vive em tempos de pandemia e academias fechadas? Olha, eu vou dizer que eu consegui, né, não ficar literalmente na minha zona de conforto, né? Assim que foi estabelecida a pandemia, na outra semana eu conversei com os meus alunos e falei, vamos fazer vídeo. E a gente começou já com as aulas online. Logo eu tive um convite, né, do Éder Prado, que é um empresário aqui de Cruzeiro, né? Trabalha com essa questão da mídia, do marketing digital. E ele já tinha conversado comigo em fevereiro, antes de estourar a pandemia, que queria fazer uma plataforma de treinos meus. Então foi o momento que a gente achou oportuno para estar fazendo isso. Óbvio que vários outros personagens, tanto homens quanto mulheres de determinadas regiões do país fizeram também, mas a gente não se abalou por isso, né? E fomos adiante. Então, era um trabalho árduo de segunda a segunda, porque de segunda a sexta até sábado, meio período, eu atendia os meus clientes. Sim. E de sábado em diante, a gente montava o cronograma das aulas e eu passava ali a dar aulas também para ser gravadas. Então, eu vivi um ciclo de segunda a segunda. Eu me desgastei até mais do que seria num plano normal, sem pandemia. Mas graças a essa visibilidade que ele conseguiu me proporcionar, né, me levando a essa questão do alcance digital, né, com os patrocínios, eu consegui o público que eu tenho hoje, né, de 11 mil seguidores. E também consegui mudar o meu estúdio, que eu tinha um estúdio que eu só atendia a questão do LPF, né? Que é a prática que eu faço, mas eu ainda atendia nas academias. Então, quando a gente encontrou esse cenário e viu que ia demorar para mudar, eu consegui mudar para um espaço maior,
aonde dele eu fiz também um estúdio, né, da linha fitness. Eu tenho uma mini academia, não é só estúdio porque tem máquinas também de musculação. E consegui aí colocar os meus clientes que se expunham na academia dentro lá do meu estúdio, onde eu tinha um parâmetro de segurança mais controlado, porque lá o treinamento é personalizado, é de hora em hora um aluno, então a parte de higienização fica por minha conta. Então assim, a pandemia para mim me fez realmente me reinventar. Sim. E hoje, por mais que estão abrindo aí de forma lenta, mas estão abrindo, as pessoas estão ficando seguras, já até, né, com a questão da vacina, estarem voltando pro piso de academia, eu ainda consigo ter clientes que só vêm me procurar justamente por eu ter um espaço só meu e que eu garanta essa sensação de segurança e personalização. Ah, excelente. Você falou de um ponto-chave, né, dessa questão de reinvenção relacionados a mídias digitais. Você teve um acompanhamento, teve um profissional que te ajudou a ingressar nesse caminho, nessa carreira. Eu queria te perguntar qual que é a importância nesse cenário atual de crise, pandemia, do mundo digital na sua carreira, na sua função de educadora física como personal. Você conseguiria ter esse alcance, você conseguiria ter essa visibilidade, essa vitrine se não fosse as redes sociais? Ou foi uma coisa que levou a outra e você foi para as redes sociais porque era o único caminho que você tinha para aquele momento? Então, eu já tinha um Instagram pra cidade, né, bastante movimentado, porque eu sempre trabalhei com o público aqui em Cruzeiro. Então, eu já fui a Carol Promoter, a Carol do Mandala. Então, assim, as pessoas sempre me conheciam, assim, eu sempre tive um sobrenome menos o meu. Agora é a Carol Personal. Mais Silva, né, que o Silva é um sobrenome muito conhecido. Exato, Fausto Silva, gente. Mas, assim, a questão do personal veio e ficou, né, justamente porque eu me dediquei de corpo e alma. Só que eu não trabalhava a minha rede social em cima disso. Eu trabalhava tanto que se você olhar lá embaixo da minha rede social, é muito meu dia a dia. Porque eu nunca precisei, eu sempre tive o quem indicava. As pessoas sempre chegavam em mim de boca a boca e isso pra mim era o suficiente, porque eu queria isso mesmo. E com essa questão da mídia, que eu, né, tive aí essa parceria com o Éder, pessoas que nunca nem tinham, assim, me visto no supermercado, falaram, nossa, nem sabia que você era de Cruzeiro. Sim. Nossa, que legal. Eu tive muitas pessoas me procurando devido a esse alcance da internet. E hoje, assim, a maioria dos meus clientes vem do Instagram. E é muito legal, assim, porque elas olham, vê vídeos meus e falam, gostei muito da forma como você fala, gostei muito do que eu vi você aplicando. Então, assim, elas conseguem me ver em ação. Sim. Elas conseguem ver a minha dinâmica. E antes não, antes era foto. Foto é uma coisa engessada, sim, né? A gente sabe disso. Então, quando eu passei a colocar mais a cara e a boca mesmo no microfone, as coisas realmente começaram a fluir nesse sentido, assim, de essência. As pessoas começaram a se conectar comigo e viram assim, eu acho que aquela pessoa vai me ajudar. E isso é muito importante pra mim, porque uma das coisas que eu sempre quis ser na vida era útil e hoje eu consigo ser através da minha profissão. Excelente. E nessa questão de visibilidade, querendo ou não, quando eu venho pro centro, eu via sempre o outdoor da Carol, então por mais que eu não conhecesse ela pessoalmente, eu sabia quem ela era. Isso graças ao mercado digital. Friamente, Carol, o que a gente pode dizer sobre o que você já conquistou com a sua carreira de educadora física? Olha, Darlan, já consegui viajar fora do Brasil, comprar um carro, uma casa, o que você já conseguiu fazer com a sua carreira de educadora física em termos não financeiros, mas em termos de conquista? Um sonho que você alcançou, uma vitória que você sempre planejou e conseguiu conquistar? Então, Nerlan, carro foi necessário porque pela logística de horário eu precisava de um foguete. Eu precisava me teletransportar. Sim. Mas carro foi o meio mais seguro. Poderia ser moto? Não, eu não tenho noção de espaço, gente. Eu ia morrer se eu tivesse uma moto. Sim. Então, carro foi o material mais seguro, né? Não que eu quisesse muito um carro, porque eu odeio dirigir, mas era necessário. Então, eu consegui comprar meu carro, né? Já troquei ele diversas vezes, graças a Deus também. Que bom, né? Hoje eu pago meu aluguel, a minha casa é uma casa grande, muito confortável, porque é nela também que eu atuo. Então eu tenho um salão de baixo que é meu estúdio e a parte de cima que é minha casa, tenho minha arinha de lazer. Consigo cuidar muito bem dos meus gatinhos, levando em veterinário. Então, assim, são coisas que eu hoje posso, né, dizer que são conquistas porque eu posso cuidar de mais pessoas. Ajudo a minha mãe, ajudo os meus irmãos quando precisa. E tô ali, assim, sempre tentando investir o que seria o meu financeiro hoje em cursos para estar agregando cada vez mais nos meus valores para sim
como todo ano eu passe por ajustes, as pessoas entenderem da onde vem esse ajuste. Acho isso uma lei da transparência muito legal entre eu e os meus alunos. Então, mesmo em meio à pandemia, que na pandemia mesmo eu dei uma acessada, segurei o valor para muita gente. No outro ano, quando eu mudei, eles entenderam que eu estava num ambiente diferente, proporcionando para eles uma experiência muito melhor. Então, eles conseguiram sentir o valor nisso. Então, já viajei para fora do país também. Hoje, pago todos os meus quesitos estéticos. Consigo hoje me manter aí dentro do que seria o padrão de vida mesmo que eu gosto. Consigo comprar coisas que eu quero. E é isso. E também investir, gente. A gente não sabe o dia de amanhã. Hoje eu tenho um MEI, então eu pago o que seria aí, né, a minha aposentadoria, mas a gente não sabe o dia de amanhã. A aposentadoria hoje não seria o meu padrão de vida. Sim. Então, investir em outras áreas, né, pra gente conseguir aí ter dividendos, ter o dinheiro trabalhando pra gente mesmo, também é muito importante, se tratando de qualquer profissão autônoma. Então, fica a dica aí, ver essa questão do mercado financeiro. Hoje tem aí na internet também vários contadores, gestores que trabalham com essa questão de investimento, né? Mercado de tesouro direto, enfim. Tem vários consultores de negócio hoje no mercado. Que giram uma renda extra aí, ou uma poupança a longo prazo, que renderia mais do que só os bancos nos oferecem. Até os bancos estão começando a se modernizar com essa questão, né? Mas, enfim, eu já conquistei e pretendo conquistar muito mais. A minha próxima meta seria a minha casa mesmo própria. E eu acho que é isso. Eu tô com 29 anos hoje e... Eu ia falar a sua idade, né, já que você fez questão. Não tem problema nenhum em falar a minha idade. Gosto de entender, assim, que... Eu gosto que as pessoas olhem pra mim e falam, você tá bem pra 29, sabe? Então eu nunca vou me intimidar enquanto eu tiver, assim, de bate-pronta, esse que pra mim é um elogio. Você tá bem pra sua idade. Que eu acho que eu faço, assim, por mim, visando, né? Eu quero envelhecer bem. Então, sem problemas nenhum. E eu acho que quanto mais eu envelhecer, mais eu vou querer um conforto. Então, eu vou trabalhar muito agora para conquistar o que eu tiver que conquistar e depois gozar da vida. Excelente. Lembrando, né? A Carol é uma jovem de 29 anos, já teve todas essas conquistas. Então, volta e comprova aquilo que você falou lá no início, que realmente a carreira de educador físico é uma carreira que compensa. Eu tenho pessoas próximas a mim que ficaram com medo de fazer faculdade de educação física e não ter um retorno financeiro. Então, com base na sua experiência, a gente consegue entender que é possível, sim. Você se manter, você alcançar o sonho do carro próprio, da viagem própria e alcançar os objetivos dentro da sua profissão, né? E a linha do personal, gente, é uma das, né? O mercado de educação física, ele te abre um leque, né? Tanto da parte pedagógica, né? De educação física escolar, quanto para o meio acadêmico, né? Você pode entrar para pesquisas, você pode fazer mestrado, doutorado e com isso ter bolsas e entrar mais para o meio científico ainda e ficar ali só nas pesquisas. Marcas fortes como a Nike, como a Adidas, elas contratam educadores físicos até por uma questão de performance. Então, assim, tem tanto leque hoje na nossa área. Tem a parte de educador físico, de recreacionista em hotéis, entendeu? Onde você pode trabalhar na Disney, onde você pode trabalhar no navio. Então, assim, o céu é o limite. A gente tem aí N possibilidades de estar aí trabalhando e sendo muito bem remunerado. Eu acho que vale muito, do start principal, a sua dedicação. Sabe aonde você quer chegar? Sabe? Então, abraça a causa e faz, porque você tem que fazer enquanto você é jovem, você tem energia pra isso. Porque lá na frente você vai conseguir usufruir. E tem que ser assim, eu falo, o agora é agora, gente. Então, Carol, qual dica você dá para aqueles alunos, né, que querem ingressar na carreira de educação física? De repente, aqueles que estão em dúvida, faço ou não faço vestibular, ingresso ou não ingresso nessa carreira de educação física, personal, ou nesse leque todo que você acabou de abrir pra gente. Olha, se eu pudesse dar uma dica, a dica eu daria essa. Qual dica você dá para esse aluno? Eu diria faça. Tá? O começo vai parecer chato, o começo vai parecer difícil. Realmente, é algo que você não conhece, por isso você tá ali. Mas comece e termine. Muitas pessoas chegam na metade do curso e para. E assim, gente, é um desperdício de vida. Então chega no final, até pra você falar, não era pra mim. Mas chega no final. Porque com certeza no meio desse caminho, você vai ver
tanto desde uma área mais recreacionista ou pedagógica, ou mais prática mesmo, no sentido da aplicação fitness, que você vai se identificar. A metodologia mesmo que se aplica nos cursos de educação física te dão, assim, visão para todas as áreas. Então, eu acho que depende muito do foco da pessoa. Então, a gente pode dispersar no meio do caminho, mas não parem, continuem, porque a gente tem que pensar no pote de ouro e ele tá, assim, no final do arco-íris. Que pena que nós estamos caminhando para o fim, já está dando o nosso tempo, que é a Carol. Mas, Carol, a gente vai fazer um ping-pong aqui rapidamente, um bate-volta de perguntas e respostas, né? Você fique à vontade para responder somente com uma palavra ou com uma expressão. Vou estar te perguntando, que fique à vontade, o que vier na mente, a gente vai estar finalizando dessa forma o nosso bate-papo, o nosso podcast. Vamos lá, Carol, para você, o que é saúde? Envelhecer bem. Envelhecer bem. Corpo unido. Necessário. Maior conquista? Ser reconhecida pelo meu profissional hoje. Maior derrota? Não tive derrotas. Quando eu pensei que eu ia cair, eu tinha Deus e eu levantei. Eu costumo dizer, Deus é muito presente na minha vida. Sim, vamos lá. Já falamos sobre isso, mas bebidas e cigarro. Meu avô sempre falou, o que você nunca provou, você nunca tem vontade. Então eu nunca provei, eu nunca tenho vontade. Legal. Vamos lá, não tem como fugir também dessa palavra, que com certeza faz parte da sua atuação, ou do meio que você atua, né, melhor dizendo, anabolizantes. O crime não compensa. Isso eu gosto até de dar um parêntese, assim. Quando eu entrei na academia com 14 anos, eu perguntei pro instrutor o que eu tenho que fazer para ficar com um corpo bom. Ele falou assim, comer bem e treinar direitinho. E quando alguém veio me oferecer anabolizante, falou, olha, você tem que tomar isso aqui, mas você tem que comer bem e treinar direitinho. Então, treine bem, come bem e veja como seu corpo responde naturalmente. O anabolizante, ele pode acelerar qualquer coisa em você, tanto resultados bons, mas como resultados ruins também. E o colateral sempre vai vir pior. Então, o crime não compensa. Faculdade, Carol? Necessário. Eu acho que todo mundo tinha que fazer. É uma questão, assim, de ampliar o conhecimento e ter, assim, opções de própria escolha aonde quer atuar. E para finalizar, educação física. Educar a mente, educar o corpo, é assim, corpo sã, mente sã. Eu acho que a educação física vem nesse sentido. É educar a gente para envelhecer bem, para ter autonomia, para ter saúde, porque no mínimo que a gente tem que ter é saúde, porque a gente não sabe se a gente vai ter alguma doença, algo que vem aí, né, a fragilizar a gente. Então, tendo a saúde como base, até para se recuperar, a gente vai conseguir melhor. Então, acho que o mínimo é ter, assim, essa educação do que seria o seu físico, para você conseguir aí ter uma vida plena. Carol, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar com a gente aqui na Amante FM nessa tarde de sábado. Eu creio que não é todo mundo que fica à vontade para dar uma entrevista no sábado à tarde, mas nós estamos muito felizes com a sua presença. Queremos recebê-la em outro momento aqui mais à vontade, com mais tempo. E mais uma vez, em nome da família da Amante FM, nós agradecemos a sua presença com a gente nessa tarde. Obrigada, Derlan, obrigada, rádio, obrigada aí por cederem um espaço, né, pra gente aí que trabalha com mídia. Qualquer mídia é muito bem-vinda, né, e é legal a gente conseguir aí ter um espaço de fala até para as pessoas entenderem que não foi do nada, né? Tem um processo aí e se apaixonem, gente, pelo processo, tá? O resultado vem como consequência. E muito obrigada, quando precisar, é só me chamar. Eu adoro. Só tem que me programar realmente antes, mas eu adoro vir e vou estar aí à disposição de vocês. Tudo certo. Obrigado, Carol, mais uma vez. Hoje foi o nosso podcast Falando Nisso da Amante FM. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos nossos ouvintes. Semana que vem nós estamos de volta com mais um entrevistado, mais um programa do Falando Nisso. E mais uma vez, obrigado a todos por mais esse momento maravilhoso que nós temos de passar essa tarde junto com vocês. Valeu, tamo junto. Até a próxima. Fica com Deus. Tchau, tchau.